Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui, para mais uma aulinha de português, tá? Vamos finalizar aí o conteúdo dos tempos verbais que nós estamos trabalhando nessa apostila do segundo bimestre, tá? Na nossa última aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre o simple past, o passado simples, trabalhamos a forma afirmativa, os verbos regulares e irregulares, regular verbs, que são aqueles verbos com acréscimo do ed, e os irregular verbs, que são aqueles verbos que mudam a escrita, tá? Vocês ficaram com alguns exercícios para fazerem, principalmente lá na página 27, o exercício número 1, ele trabalhou bastante a questão do regular e irregular verbs, tá? Com as listinhas de verbos, lá da página 30 e página 31, ok? Bom, acredito que vocês não devem ter tido, muitos problemas naqueles exercícios que eu havia deixado na nossa última aula, tá? Eu vou explicar a forma negativa e interrogativa para vocês agora, e aí depois eu comento um pouquinho a respeito desses exercícios que ficaram da nossa última aula, ok? Bom, então como eu já disse, nós trabalhamos na última aula com o simple past, passado simples, que seria para nós os nossos pretéritos, a forma de pretérito que nós temos. Lembrem que em inglês, quando eu falo de passado, na verdade nós temos apenas uma forma, tá? E aí vocês trabalharam, na forma afirmativa, toda vez que eu quero colocar um verbo no passado, se o verbo for regular, eu vou acrescentar o ed no final dele, e se ele for irregular, nós vamos mudar a escrita, Lembrem que nós temos aquela lista de verbos e aí vocês precisam memorizar qual é a forma de passado desses verbos, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a interrogative e a negative, que seria a interrogativa e negativa. Então vocês podem abrir aí a apostila de vocês lá na página 26, que vocês terão lá um box, uma tabelinha, tá? Que vai trazer certinho para vocês isso que eu vou falar. Bom, assim como no presente, o passado, nós também temos auxiliar, tá? Então, quando eu quero colocar uma frase na forma negativa ou na forma interrogativa e essa frase ela está no passado, eu vou precisar de um auxiliar. Quando eu me refiro ao passado, o auxiliar que nós temos é o did, tá? Então, toda vez que eu quero negar ou perguntar, é o did que nós vamos usar para fazer essa transformação. Ok? Na interrogativa, esse auxiliar, ele sempre é colocado antes do pronome, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá, you played soccer, e eu quero transformar em uma pergunta, eu vou colocar o did antes do pronome, antes do you. Então, vai ficar o quê? Did you? O que vocês vão ter que observar agora? Quando o did, ele entra na frase, o verbo que estava no passado, ele volta para a forma de infinitivo. Então, se nós tínhamos you played e eu quero acrescentar o did, vai ficar did you play? O played, ele perde o ed e volta para o infinitivo, tá? Então, did you play soccer yesterday? Eu acrescentei o auxiliar, o did no início e o verbo, ele voltou para a forma de infinitivo, tudo bem? E a negativa também, eu também vou acrescentar o did, só que agora o did na negativa, did not ou didn't, e o verbo ele também volta para a forma de infinitivo. Só que na negativa, o did ele é colocado antes do verbo. Então, se nós temos you played soccer, a negativa vai ficar como you didn't ou did not play soccer, tá? Então, you didn't play. O play, ele volta, como eu disse, para a forma de infinitivo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na apostila para vocês visualizarem e ficar melhor, ó. Aqui nós temos, então, assim, ó. Aqui nós temos a forma, então, afirmativa, ó. I visited his parents last week. Ó, I visited. They flew to Europe last month. Então, na afirmativa, o verbo ele vai para o passado. Aqui ele era regular, teve o ed. Aqui ele era irregular, ele mudou a escrita.
Agora aqui em cima, ó, nós temos a negative. Então, olha lá. I didn't work. Olha lá, usei o auxiliar didn't, o verbo ele ficou no infinitivo normal, work. She didn't go. Então, olha lá, usei o didn't, o verbo ficou no infinitivo normal, tá? E a interrogative? A interrogativa, olha lá, o did, ele vai no início, tá? No início aí, então, da pergunta. O pronome, né? Olha lá. Did you, did she, e aí depois o verbo, did you work yesterday? Olha lá, usei o did, work, na forma base, né, no infinitivo. Did she go? Então, olha lá, usei o did, o verbo go também ficou na forma base, tá? Se eu uso auxiliar dentro das frases, o verbo ele fica sempre na forma base. Como, né, se estivesse aí no infinitivo. Ele só vai sofrer alteração, visited, com ED, se for regular, ou vai sofrer alteração na escrita, se for um verbo irregular, ok? Bom, eu acredito que a forma negativa e interrogativa também não seja difícil, né? Eu acredito que deu para entender. Nós já trabalhamos isso com o presente, né? Só que no caso nós trabalhamos o do e o does. Agora no passado nós temos o did, ok? Então, essa é a interrogativa e negativa, tá? Agora, então vocês já sabem a afirmativa, negativa e interrogative e a interrogativa, ok? Bom, antes de pedir os exercícios que eu quero para essa aula, eu gostaria que vocês pegassem então a apostila aí na página 27 de vocês, para nós conferirmos aqueles exercícios que ficaram da aula anterior, tá? O exercício número 1, ele pedia para vocês completarem com o past, com o passado dos verbos. Então aqui foi tranquilo, era só ir lá na lista da página 30 e 31 e procurar o verbo. Se o verbo não estivesse na lista, é sinônimo de que o verbo era um verbo regular. Vocês tinham que ter acrescentado o ED. Vamos ver então, vamos conferir aqui, ó. Então, nós tínhamos lá answer, answered, become, became, begin, began, break, broke, change, changed, cook, cooked, drink, drank, eat, ate, fall, fell, feel, felt, know, knew, leave, left, open, opened, pay, paid, refer, referred, speak, spoke, take, took, teach, taught, think, thought, write, wrote. Então, como vocês podem observar aqui, nós tínhamos tanto regular quanto irregular verbs, ok? Então, era só conferir, só olhar, e aí não tínhamos problema nenhum. Depois, o exercise number 3, ele pedia para vocês fazerem frases, tá? Então, olha lá, a primeira, o que a menininha fez? Ela comeu salada ou ela comeu vegetais ontem, né? Então, você teria que ter escrito lá, ó. She ate, ou the girl ate salad, ou the girl ate vegetables, tá? O importante é que o verbo fosse para o past, para o passado. O outro, o que eles fizeram? Eles beberam leite, né? Então, olha lá, eles, they, poderia ter colocado the children, nas crianças, drank milk, beberam, né? Olha o passado, milk. Aqui, o que ele fez? Ele deu flores, né, para a garota. Então, olha lá, he gave her flowers. Então, ele deu a ela flores. Tá? Ou poderia ter falado que ela, a garota, recebeu algumas flores. Então, olha lá, she got some flowers, ou the girl got some flowers. Ou poderia ter falado que ele comprou flores para ela. Então, olha lá, ou que ele trouxe, né? He brought her flowers, ele trouxe flores para ela. Ou se eu tivesse colocado bought sem o R aqui, he bought her flowers, ele trouxe. O bought ele comprou flores para ela. Então, teríamos várias possibilidades aqui, né? O importante é que os verbos fossem para o past, para o passado. E depois,
Lá na outra page, olha aqui, ó. O que eles fizeram? Eles foram ao supermercado, né? Ou eles compraram frutas. Então, olha lá. They went to the supermarket ou they bought some fruit. Então, duas possibilidades. E a última, he played ice hockey, né? Então, ele jogou hockey ali, tá? Aqui, né, não tinha como usar um outro verbo aí se não fosse o jogar. Ou aqui a apostila deu a sugestão, ó, he had ice hockey classes. Ele teve aulas de hockey, também daria certo, tá? Aí vai de acordo com cada um, tudo bem? E o number 6, o número 6, vou posicionar aqui, vocês chequem aí na apostila de vocês, ok? Era apenas um relacione, né, envolvendo aí a curiosidade sobre algumas pessoas famosas, tudo bem? Bom, então agora, primeiro ano, vocês podem marcar aí quais são os exercises que vocês farão da aula de hoje, tá? Então, lá na page 27, ficou o exercise number 2, o número 2, que pede para vocês transformarem essas frases em negative sentence, em frases negativas. Então, vocês vão negar essas frases utilizando as informações que estão entre parênteses, tá? Por exemplo, eu comi bolo, tá escrito na frase, I ate cake. E entre parênteses tem, por exemplo, pizza. Então, você vai escrever lá, eu não comi pizza. Então, I didn't eat pizza, ok? Então, a frase afirmativa, você vai escrever uma negative sentence, uma frase negativa, usando a informação que vai estar entre parênteses. Depois, na page 28, vocês vão fazer o exercise number 4, tá? Que está pedindo para montar frases no Simple Past. Então, vocês observem aí as dicas, se vai ser frase afirmativa, se vai ser negativa ou interrogativa, tá? E aí usem, né, os verbos no passado, se a frase for afirmativa, ou os auxiliares, o did, o didn't, se for frases negativas ou interrogativas, ok? E podem fazer também o exercise number 7, tá? O exercício número 7, que vai pedir para vocês desembaralharem as palavras para montarem frases no Simple Past, tá? Aqui é só colocar as palavrinhas na ordem correta e formar uma frase aí que os verbos, né, ou os auxiliares, se aparecerem, eles já vão estar ou verbos no passado ou auxiliar do passado, ok? Então, repetindo, página 27, exercício 2, página 28, exercício 4 e a página 29, o exercício 7, tá? Aí, vocês podem ir também lá para a página 32 e lá na página 32 vocês vão ter uma página de registro de aprendizagem. Essa página é aquela parte que vocês fazem um resuminho sobre a parte teórica da gramática, tá? Então, ali pede para vocês fazerem um resuminho, pede para vocês escreverem algumas frases, ou na afirmativa, ou na negativa, ou na interrogativa. Então, vocês vão completar aquela página também com as informações sobre o Simple Past, ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, se não entenderam alguma coisa, tiverem algum problema com algum exercício, não esqueçam, eu estou aqui à disposição, estou aqui esperando, tá, as dúvidas de vocês para que eu possa ajudá-los e, né, aguardando aí o envio dos registros, né, das fotos das atividades que vocês estão realizando, tá? Só uma observação, vou repetir novamente. Por favor, quando vocês forem me enviar as fotos, os arquivos, não esqueçam de identificar a qual aula que as atividades se referem, tá? Nós já fizemos várias aulas, tem aluno que estão me enviando aí algumas atividades atrasadas, então se vocês não identificarem, eu acabo me perdendo também, complica um pouquinho na hora de arquivar as atividades de vocês, tá? Então sempre coloquem lá a qual aula que a foto está se referindo, tá? Se é a aula 10, a aula 12, a aula 11, se é português, se é inglês, para facilitar um pouquinho também, ok? E eu aguardo as respostas e na próxima aula estaremos aqui novamente. Até mais!